Estamos de volta com o Brasil das Gerais, falando hoje sobre autismo. E se você quiser participar do programa, os endereços estão aí na tela. E hoje, gente, é comemorado o Dia Internacional de Combate à Corrupção. A data foi sugerida pelo Brasil, à ONU, em 2003, quando 110 países assinaram a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Apesar da iniciativa, o país tem aí pouco a comemorar. Ainda esse mês, a ONG Transparência Internacional divulgou a lista dos países mais corruptos e o Brasil ocupa a 69ª posição. Nós fizemos uma enquete sobre o assunto e vamos ver aí o resultado. A pergunta foi a seguinte: o que você acha da corrupção no Brasil? Para 16% dos internautas, a corrupção tende a diminuir depois dos escândalos divulgados. Para 36%, tende a diminuir com as leis mais duras. Para 43%, nada assegura corrupção e 4% não souberam opinar. Mas o Senado quer mudar isso alterando o Código Penal. O advogado criminalista Guilherme Marinho vai explicar isso melhor para a gente. Ele está aí pelo telefone. Oi, Guilherme, está me ouvindo? Oi, Patrícia, te ouço bem. Então, Guilherme, a proposta de reforma aí do Código Penal brasileiro vai ser apresentada no dia 17 à Comissão de Constituição do Senado. Em que essa reforma mudaria a corrupção no país e qual é a sua expectativa dela ser aprovada? Primeiramente, o projeto de Código Penal vai passar pela Constituição de Comissão de Justiça, mas isso não quer dizer que ele seja aprovado imediatamente. Caso seja aprovado na comissão, ele ainda deverá passar pelo Senado e pela Câmara para o debate plenário das mudanças, das alterações que são propostas. Agora, achar que mudança na lei vai fazer com que se diminua a corrupção no Brasil é um equívoco. Na verdade, a lei existe. As leis que combatem corrupção já existem no Código Penal. Existem outras leis, inclusive uma já aprovada em 2013, a lei anticorrupção, né, que pune pessoas jurídicas de maneira administrativa e civil, e entrou em vigor em janeiro e até hoje ela não foi regulamentada pelo governo federal. Então, mudança no direito, isso não vai fazer com que a corrupção diminua. O que vai fazer é a aplicação das leis que existem hoje. É isso aí, vamos torcer então, né, Guilherme, que falou aí com a gente pelo Skype, para que essas mudanças passem a valer no nosso dia a dia. Muito obrigada, viu? Por nada. Vamos voltar agora, gente, com o assunto de hoje, que é autismo. E eu queria agora que a Michele contasse pra gente um pouco da história do filho dela, né, Michele? Você tem um filho, com quantos anos que ele está hoje? Eu tenho o Pedro, está com 12 anos, ele está no espectro autista, caminhando para a síndrome de Asperger, porque ele está... dentro do espectro, existe né, doutor Arthur, me corrija se estiver errada, se caminha no espectro. Quando ele teve o diagnóstico, quando ele estava com 3 anos de idade, ele não falava nada, ele não apontava, ele não interagia, a reciprocidade na comunicação não existia, a vontade de comunicação. Hoje você vê o Pedro, ele comunica, ele fala, ele está alfabetizado, estuda na escola regular, adora música. E o que foi feito para ele caminhar nesse sentido? Dentro de profissionais com fonos, não foi muita coisa feita, não. Porque quando veio o diagnóstico, né, na época foi em 2005, existia uma carência muito grande. Eu acho que eu sou a mãe aqui mais velha, assim, dentro do espectro, né? Existia uma carência. Existiam 2 profissionais só em BH que diagnosticavam. Existiam 4 apenas que aplicavam a terapia comportamental ABA, que é dos Estados Unidos, que é a mais eficaz para se tratar autismo dentro da linha de Skinner. Então, eu me juntei com várias mães na internet, via Orkut na época, e tinha mães do Japão, dos Estados Unidos. A gente fez um grande grupo e, trocando experiências, cada uma conseguiu passar para a outra alguma coisa. E aí eu peguei e falei, olha, meu filho não vai ficar dentro dessa condição, ele vai melhorar. E comecei a estudar, a trabalhar em cima dele, a focar na comunicação, focar no comportamento. Meu filho era um menino que ia no shopping
E seguranças me pararam para falar, então você está sequestrando essa criança, porque ele está gritando, está se debatendo, está se jogando no chão. Eu falei, não estou sequestrando, só é autista. E hoje ele vai tranquilamente, ele caminha, ele cumprimenta todas as pessoas e lê os crachás, que ele tem mania de ler crachá de atendente e chamar pelo nome. Então foi uma grande vitória. O Pedro hoje está muito bem e a minha perspectiva é que seja melhor ainda no futuro. E você falou em síndrome de Asperger, ela é uma síndrome associada ao autismo, mas ela é mais branda, né, doutor Arthur? É uma questão puramente conceitual mesmo na definição desses quadros, né? Hoje mudou, né? Hoje, né, chama tudo de transtorno do espectro do autismo e clareou exatamente do que é que se queria dizer com o transtorno do espectro do autismo, né? O transtorno invasivo do desenvolvimento, que é um nome que caiu também, né? Então, na verdade, o conceito ele evoluiu muito aí ao longo das últimas décadas, né? E houve algumas mudanças importantes no sentido de que, originalmente, a gente imaginava o autismo como um transtorno múltiplo do desenvolvimento. Um menino que tinha vários problemas de desenvolvimento, que é aquele quadro mais estereotipado, né? Que as pessoas têm na cabeça, né? E ao longo do tempo ele veio sendo lapidado para tentar deixar o seu núcleo, que é um problema do desenvolvimento das habilidades sociocomunicativas. Então, no conceito anterior, a diferença entre autismo e síndrome de Asperger, por exemplo, era apenas que em um deles tinha um desenvolvimento intelectual normal e não tinha um transtorno do desenvolvimento da linguagem, e no autismo poderia ter ou não um transtorno intelectual e um problema do desenvolvimento da linguagem existia. É uma questão puramente conceitual. Aí as pessoas separaram, transtorno de desenvolvimento intelectual é uma coisa, transtorno de desenvolvimento de linguagem é outra, o autismo ele é um transtorno do desenvolvimento das habilidades sociocomunicativas, essencialmente, né? E o Gladstone tem 2 filhos, né, com transtorno. Espectro, sim, a mais velha com 7. Como é que foi para você ver esse problema se repetindo na sua família? Foi mais fácil identificar? Não, se repetindo, não posso dizer porque não sabíamos do meu caso. Não sabíamos de casos de pessoas acima na minha árvore genealógica. Sido diagnosticado, né? Exato. Você sabia que tinha alguma coisa diferente? Sabia que tinha uma coisa diferente, não fazia ideia do que, e na verdade nem me interessava saber o que. Afinal de contas, eu era pai, tinha as minhas responsabilidades como pai, responsabilidades familiares, responsabilidades profissionais, e achava que eu não devia perder muito tempo com as minhas diferenças. Certo. A partir do momento, então, que os meus filhos foram diagnosticados, com todo o oceano de informações que eu coletei, né, sobre autismo, eu notei que a diferença exatamente se aplica a mim, né? Então, foi por intermédio deles que eu fui diagnosticado. Isso não parece algo moralmente muito interessante, né? Você ter que ter filhos para saber o que você tem. Mas no caso deles, aí você buscou já uma ajuda, levou no médico? Sim, com certeza, com certeza. Beatrix, mais velha, tem 7 anos, ela já tem um grau de severidade, eu não gosto de usar muito a palavra severidade, mas enfim, um grau de severidade maior. E Eduardo, mais novo, 4 anos, é parecido comigo. Provavelmente como eu era quando criança, tá? Com alguma outra característica diferente. Ele é mais expansivo do que eu era na infância. Mas ele também teve um começo meio parecido com o filho da Michele, mas rapidamente, depois que foi para a escola, ele realmente teve um desenvolvimento muito rápido, não precisou de terapias comportamentais ou fonoaudiológicas. E ele tem apenas algumas dificuldades para navegar nesses contextos sociais. Ele tem dificuldades para captar expectativas emocionais de outras crianças. Ele não se dá muito bem com outras crianças, por exemplo. Maurício, no seu caso, você abraçou a causa também pelo seu filho, não foi? Eu tenho 2 filhos com autismo 2. também, sim. E como é que foi essa descoberta? Bem, eu acho que a maioria das dificuldades das pessoas, né? A gente tinha um menino que tinha um comportamento diferente e a gente não sabia o que era e não conseguia achar pessoas que também sabiam o que era. Então, eu costumo dizer que quando nós conseguimos o diagnóstico foi um alívio, porque você tinha uma situação que você precisava fazer uma intervenção e você não sabia o que era. Então, a partir do momento que você não sabe o que é, você não tem um direcionamento do que fazer. Então, quando o Maxwell teve o diagnóstico, foi fácil também definir que o Matheus também se encaixava no espectro, né? E a nossa dificuldade, então, é poder alinhar os atendimentos para garantir o que é direito deles, né? E, dona Jane, a gente está, infelizmente, encerrando o programa. Você, como mãe que lutou, que buscou, que acreditou, qual que é o conselho que você dá para quem está em casa, que
está passando por essa situação? Para as mães e os pais que estão te ouvindo. Que nunca desanimem. Acreditem em suas crianças. Elas têm um potencial. Tá? E o Hudson é a prova disso. Elas têm um potencial. Não pode deixar de acreditar. Não desanimar. Mesmo quando, às vezes, você sobe um degrau, volta a estaca zero. Continue de novo, caminha e continua. E sempre confiando em Deus. Colocando Ele em primeiro lugar, tá? Muito bem, prazer, viu, conhecer a senhora e o Hudson. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês, gente. Infelizmente, o programa de hoje está acabando. E amanhã é quarta, dia de cozinha aqui no Brasil das Gerais. Nós vamos falar sobre como é bom receber amigos em casa e aprender uma receita deliciosa para o Natal. Uma boa noite e até amanhã. E para encerrar, o Hudson vai tocar mais um pouquinho pra gente. Com esse violino belíssimo. Vamos lá, Hudson?